aquele versículo que a tia Leia, ela abriu hoje no início, que é em Isaías 55. Como vocês já viram hoje, e vocês estão bem comportadinhos, a tia vai mostrar que já está escrito aqui, tá bom? Para vocês lerem, ok? Vamos ver se vocês lembram. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vamos repetir com a tia? Volte. Um, dois, três. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vamos de novo, para ficar mais bonito. Um, dois, três. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isso mesmo, parabéns, crianças. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Jonas. Profeta Jonas. Vocês já escutaram falar sobre Jonas? Não? Não? Já foi muito pegada aqui, olha só. A gente vai falar sobre o profeta Jonas. Jonas, ele teve um encontro com Deus, e após esse encontro com Deus, Jonas fugiu. Ele teve uma oportunidade de receber de Deus uma missão, mas, crianças, o profeta Jonas, ele tentou escapar de Deus. Vocês acham que é possível tentar fugir de Deus? Por que não é possível? Porque Ele está em todo lugar. Porque Deus, ele é onipresente, exatamente. Então vamos lá. Certa vez, Deus teve um encontro com Jonas e deu a missão a Jonas de levar a mensagem urgente a uma cidade chamada Nínive. Isso, uma cidade chamada Nínive. Os moradores dessa cidade, eles eram pessoas que não obedeciam a Deus e não respeitavam as leis do Senhor. Eram pessoas que falavam palavrão, pessoas que praticavam bullying, que brigavam, que ficavam xingando, pessoas que escutavam aquelas músicas que não são legais. E Jonas, ele recebeu essa missão de Deus. Deus, ele disse para Jonas se levantar e gritar contra aquela cidade, que Deus viu a maldade e que o Senhor iria destruir o povo. Porém, se o povo se arrependesse de coração, Deus, ele agiria com misericórdia e ele perdoava e salvava aquele povo. Você queria ter encontro com Deus? Eu também. Então, Jonas, ele teve essa oportunidade e ele fugiu. Assim que o Senhor deu essa missão para ele, ele se levantou. Mas ao invés de Jonas ir para Nínive, ele foi para sentido contrário, exatamente. Ele foi para sentido contrário. Jonas, ele não achava que o povo ele merecia uma oportunidade. Ele não achava que aquele povo tinha que ter chance de ser perdoado e ser salvo. Afinal, aquele povo foi o povo que fez mal para o povo de Jonas. Então, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas ele fugiu em direção ao poço e foi para Tarsis. Jonas ele foi, ele comprou uma passagem, ele entrou no barco e tentou ir o mais longe possível que pudesse ir de Deus. Mas como a gente já falou aqui,
Jonas não conseguia ir longe de Deus, porque a gente não consegue fugir dos olhos do Senhor. E aí, crianças, quando Jonas ele chegou no barco, quando Jonas chegou no barco, quando Jonas comprou a passagem para fugir de Deus, ele entrou no barco para ir para Tarsis. Deus, ele viu a desobediência de Jonas e aí Deus achou de tratar com ele. Porque, crianças, Deus, assim como nós, quando a gente não obedece o papai, quando a gente não obedece a mamãe, eles fazem o quê? Eles corrigem a gente, não corrigem? Eles corrigem da maneira que eles devem corrigir, para a gente ter consciência do nosso erro e a gente voltar atrás daquela atitude. A mesma coisa Deus faz com nós. Deus é nosso Pai que corrige, que está corrigindo o filho, que no caso era Jonas. Então Deus foi tratar com Jonas pela desobediência dele e mandou um forte vento e uma grande tempestade naquele barco. E aí, criança, foi tão forte, mas tão forte a tempestade, mas tão forte o vento, que o barco ficou sacudindo e estava ameaçando de ser quebrado ao meio. E aí os marinheiros que estavam lá no barco, eles começaram a ficar desesperados, marinheiros, e tudo que tinha no barco, eles tiravam. Todas as caixas, todos os pesos, todas as sacolas, tudo aquilo que poderia prejudicar aquele barco de afundar, os marinheiros jogaram fora. E adivinha onde estava Jonas, crianças? Dentro do barco, no porão do barco, fazendo o quê? Dormindo. Jonas estava lá, dormindo. E quando todo mundo estava desesperado, Jonas estava lá dentro do barco, dormindo. O capitão foi até Jonas e falou assim para Jonas: Jonas, vem com nós para clamarmos a Deus. Porque eles pensaram que eles iam morrer. E aí eles pediram para Jonas e clamaram a Deus com eles. Como nada diminuía a tempestade, eles resolveram então, crianças, tirar sorte para ver quem seria o culpado por todo aquele perigo. Antigamente, para poder fazer uma pergunta a Deus, eles tiravam sorte para a pessoa ir lá e perguntar. E aí justamente foi Jonas a pessoa escolhida. Logo, Jonas ele reconheceu para os marinheiros que é porque ele estava fugindo de Deus. E aí, ele, para não prejudicar outras pessoas, ele disse para os marinheiros pegarem ele e jogarem, lançar ele fora do barco. No mar. Isso, lançar ele para o mar. E aí os marinheiros fizeram assim, pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar, para que eles não fossem punidos pelo erro de Jonas. Então Jonas foi lançado ao mar. E quando Jonas ele foi lançado ao mar, crianças, uma baleia engoliu ele. Deus ordenou que um peixe gigante engolisse Jonas. Exatamente. Ordenou que um peixe gigante engolisse Jonas. E o Jonas ficou lá, ó, dentro da barriga do peixe. Isso foi tirado de um desenho, não foi? Ah, embaixo dessa foto? Foi. Deixa eu ver. Jonas ficou dentro da barriga do peixe. E vocês sabem quanto tempo que Jonas ficou dentro da barriga do peixe? Não! Ficou 3 dias e
3 noites dentro da barriga do peixe. Isso foi tempo suficiente para Jonas refletir o que ele fez, para Jonas se arrepender daquilo que ele fez. Lá dentro da barriga do peixe, durante esses 3 dias, Jonas ele reparou que ele desobedeceu uma ordem de Deus. Nesses 3 dias que Jonas estava na barriga do peixe, ele entendeu que Deus tinha um propósito para ele e Jonas foi para o outro lado. E sabe, crianças, quando a gente foge do propósito que Deus tem para nossas vidas, é como se a gente estivesse lutando contra Deus. É como se a gente está desobedecendo a Deus, fugindo do propósito, a gente está lutando contra o que Deus tem para a nossa vida. E foi exatamente isso que Jonas fez. E dentro da barriga do peixe, ele reparou que ele lutou contra Deus e por isso que ele recebeu essa grande tempestade. E a consequência foi que ele estava dentro da barriga de um grande peixe. Ele pediu ali para que Deus o livrasse. Ele pediu ali dentro da barriga do peixe para Deus perdoar ele e para que Deus livrasse. E o que vocês acham que Deus fez, criança? Deus livrou ele. Por que Deus livrou ele? Porque Deus ele é misericordioso. E porque isso é de coração. Isso. Então Deus foi, falou para a baleia, assim como Deus ordenou a baleia engolir Jonas, ele ordenou que a baleia fosse até o sol, a terra, uma praia e cuspisse Jonas de dentro da barriga. E aí, foi assim que a baleia fez. A baleia saiu lá do fundo do mar, chegou até um local, e aí ela foi e cuspiu Jonas para fora. Isso. Na hora que ele pediu? Isso, ele cuspiu. E aí ele foi e teve uma outra nova oportunidade de obedecer a Deus naquela missão que eu falei no início para vocês. Lembra? Qual era a missão de Jonas? Ir para Nínive. Isso, para Nínive. E aí Deus foi, baleia foi, cuspiu Jonas. Jonas foi, finalmente foi obedecer a Deus o que Deus tinha falado. Chegando lá na cidade de Nínive, Jonas pregou para o povo, falou para o povo que Deus mandou ele dizer, falou da palavra de salvação de Deus, e o povo daquela cidade, crianças, eles se arrependeram, eles clamaram perdão a Deus e se renderam ao Senhor. Até mesmo, criança, o rei ordenou que aquele povo clamasse perdão ao Senhor. E assim, crianças, Deus livrou o povo de Nínive, uma cidade que ia ser destruída por causa das atitudes pecaminosas. Deus, através da vida do profeta Jonas, Deus ele usou a vida de Jonas para levar a palavra de salvação para aquela cidade, e assim o povo ele se arrependeu daquele todo pecado. Mas que a gente precisa entender, crianças, que servir ao Senhor é muito além de vir para a igreja. Porque Deus ele não quer que a gente seja só frequentadores de igreja. Glória a Deus. Deus, ele precisa mais do que isso. Deus, ele precisa que a gente espalhe o amor dele por aí. Jonas, ele achava que o povo de Nínive não era merecedor do arrependimento, não era merecedor da salvação. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que Jonas serviu, ele é um Deus bom, ele é um Deus bondoso e um Deus misericordioso.
Deus fez com o povo de Nínive, Deus ele quer fazer com aquele vizinho que vocês devem ter que não serve a Deus, o amiguinho da escola, talvez algum parente, algum primo seu que não conhece ainda o Senhor. Então, Deus, cabe a gente levar o amor de Deus para essas pessoas e não fazer como Jonas fez. Assim que a gente leva o amor de Deus, a palavra de salvação, essa pessoa ela pode ser perdoada, essa pessoa ela pode ser libertada, essa pessoa ela vai ter a salvação. Vocês viram como foi importante o papel de Jonas? Se Jonas não tivesse ido até Nínive, crianças, aquela cidade ela iria ser destruída. Todo mundo iria morrer. Mas através da vida de Jonas, que Deus usou pela misericórdia, aquele povo ele conseguiu viver e viver debaixo da graça de Deus. Porque Deus, ele ama até mesmo as pessoas que estão no erro. Então, do mesmo jeito que Deus amava Jonas, Deus amava os moradores de Nínive. E ele não podia destruir somente, sem o povo de Nínive ter a mesma chance que Jonas teve de ter a salvação. Deus, ele nos abençoa pela graça e misericórdia, que é um presente. Nenhum de nós merecemos, crianças, a salvação, mas por Jesus, ele morreu na cruz por nós para pagar o preço por todos os erros. Então ninguém merece mais ou merece menos do que a graça divina do Senhor. E é isso que a tia tem para falar para vocês hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Crianças, que história incrível, né? Maravilhoso! Olha só, hoje é o 10º dia do janeiro profético. Nós já aprendemos sobre 10 pessoas que tiveram um encontro com Deus, 10 personagens da Bíblia. E cada um deles o encontro foi diferente, né? Agora me fala de todos os encontros com Deus que nós aprendemos até aqui. Qual foi a diferença que vocês conseguiram observar desse personagem de hoje? O que ele fez de diferente dos outros personagens que nós já aprendemos? Desobedeceu? Ele desobedeceu a Deus. Só que ele pediu perdão. Ele pediu perdão, ele desobedeceu? Sim. Mas ó, pensa comigo. Os personagens tiveram encontro com Deus. O primeiro personagem que teve encontro com Deus foi um casal. Quem é? Adão e Eva. Eles se encontraram com Deus, se encontravam todas as tardes, lembra? No jardim, e era muito legal. Legal. Depois o outro personagem foi quem? Noé. Ele se encontrou com Deus, e depois que ele se encontrou com Deus, o que ele fez? Construiu a arca, obedecendo a instrução de Deus. Muito bem. Depois foi o outro personagem. Vamos ver. Abraão. Quando ele teve um encontro com Deus, o que ele fez? Obedeceu e foi para uma terra que ele não sabia onde ficava. Deus falou: vai para uma terra que eu vou te parar. Vai andando, que eu vou te parar onde é. E ele fez o quê? Obedeceu. E foi. Depois de Abraão foi quem? Jacó. Jacó, que é o neto de Abraão. E aí Jacó, quando ele teve um
encontro com Deus, o que aconteceu com ele? Uma escada desceu. Ele viu anjos que subiam e desciam pela escada. E depois ele viu Deus. Ele se encontrou com o próprio anjo de Deus. E ele fez o que com o anjo? Ele ficou sentado no anjo antes e o anjo bateu na perna dele. Bateu na perna dele, ele ficou manco, mas ele segurou a bênção. E ele foi lá e pediu perdão por mão dele, não foi? Que legal, pois é. Agora, o que Jonas fez de diferente? Ele teve um encontro com Deus. Deus falou para ele para onde que ele deveria ir. E ele fez o quê? Desobedeceu. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro, completamente diferente. Mas a Noé também desobedeceu? Mas desobedeceu depois, né? Bem depois. Jonas já desobedeceu na primeira vez, assim, ó. Encontrou, Deus deu uma ordem e ele já desobedeceu. Mas só que ele teve algo diferente. Desobedeceu. Mas Deus largou ele para lá. Ah, desobedeceu? Sim. Então não quero mais saber de você. Ó, fique a sua própria sorte, porque desobediente eu não quero nem saber. Viram as costas e tchau. É assim que Deus faz? Não, Deus não faz assim. Por quê? Deus nos dá o quê? Castigo. Não. Deus nos dá o quê? Uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. E oportunidade. Né? Vocês acham que aquele grande peixe foi um castigo para Jonas ficar lá? Sim. Foi castigo? Sim. Foi castigo ou foi uma oportunidade dele refletir no que ele estava fazendo? Foi uma oportunidade dele refletir no que ele estava fazendo. Sabe quando a sua mãe e o seu pai colocam você lá no cantinho do pensamento? E às vezes você acha que é um castigo? O cantinho do pensamento é um castigo ou é uma oportunidade de você refletir? É uma oportunidade de você refletir, de você pensar nas suas atitudes. E sabe o que é bom pensar nas atitudes? O quê? É bom porque você tem a oportunidade de mudar de atitude e de fazer a coisa certa. E quem faz a coisa certa, que se arrepende, pede perdão e faz a coisa certa, ele continua sozinho? O que acontece? Ele recebe o perdão de Deus. E quando ele recebe o perdão de Deus, ele é abençoado, sim ou não? Sim, ele é abençoado. Então, crianças, nós devemos fazer as coisas certas, sempre. Deus falou com a gente deve obedecer. Mas se por acaso, qualquer dia, você acabar fazendo alguma coisa que você depois fala, o que foi que eu fiz? Fiz tudo errado e agora? Não pense que você está sozinho, abandonado, que Deus não está olhando para você. Nada disso. Porque você tem a oportunidade de falar, eu fiz tudo errado, então eu me arrependo, eu estou arrependida, eu peço. Você tem a oportunidade de pedir perdão para Deus e de fazer a coisa certa a partir daquele momento. Que Deus, Ele vai ouvir o seu pedido de perdão, Ele vai ver o seu coração se você está arrependido de verdade. E se Ele vê que você está arrependido de verdade, ah, meu filho, sabe o que acontece? Olha o braço de Deus, ó. Se abre para poder receber você nos braços dele. Aí quando você chega perto do braço dele, ó. Aleluia! Ele te abraça, ele me abraça.
Ele sempre está de braços abertos para nos perdoar e para nos abençoar. Isso é bom demais, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos orar? Senhor, nesta hora, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nessa noite nós aprendemos com Jonas que nós não devemos rejeitar a tua palavra, a tua voz, mas que nós devemos fazer o que agrada ao teu coração, Senhor. Nós devemos obedecer quando o Senhor nos mandar. Pai, que nós possamos ter coragem de obedecer, mesmo que a gente ache que, puxa vida, não era bem o que eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer de outro jeito. Mas não, que quando o Senhor mandar, mesmo que seja, sabe, diferente daquilo que a gente queria, mas que a gente faça exatamente o que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Pai, que nós possamos fazer a tua vontade sempre, mas que se por algum momento nós chegarmos a errar, que nós possamos rapidamente pedir perdão e saber que o Senhor está de braços abertos para nos receber de volta, Pai. Obrigado pelo teu amor e a tua vontade de nos amar, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor sempre está de braços abertos para nos amar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus.